Graça e paz, amados. Estamos aqui juntos novamente para a nossa reunião de oração. Momento, para mim, muito precioso de estar aí com os irmãos, de estar buscando a presença de Deus, sabendo que nesse momento nós temos mais irmãos conosco. Isso é muito bom, amados. Temos muitos propósitos para estar colocando na presença de Deus e nós vamos meditar nesse momento na palavra de Deus, mas gostaria que você estivesse seguindo aí o roteiro da nossa reunião, né? Cantando os cânticos, os hinos, tem a relação aí dos motivos de oração. Isso não impede que você também ore por outros motivos, né, particulares, de família, intercessão. Então esse é o momento que nós nos reunimos para estar falando com Deus, né, todos aqui ao mesmo tempo como igreja do Senhor. Então que esse seja um momento precioso para a tua vida. A oração, nós vamos falar um pouquinho de oração, né, mas eu creio que a oração, o propósito maior é estar mudando as nossas vidas, é estar dando calma aos nossos corações, é estar nos aproximando mais da presença de Deus. Esse é o objetivo da oração nas nossas vidas. E nós temos que crer que isso é bênção para a nossa vida. Estarmos em paz com o nosso Deus, falarmos com Ele a respeito das nossas culpas, do nosso pecado, entregar, confessar, deixar os nossos pecados, isso nos aproxima de Deus. E nós vamos meditar, amados, na palavra de Deus nessa noite, um pouquinho a respeito de oração. Não é tudo a respeito de oração, não, mas algumas coisas no texto de Mateus, no capítulo 6, no Sermão da Montanha, quando Jesus vai tratar um pouquinho da oração. Então eu queria que você prestasse atenção nessa particularidade aí do sermão de Jesus com relação à oração. O texto está em Mateus capítulo 6, nós vamos ler dos versos 5 até o 8. A palavra de Deus nos diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, por serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Falando de reunião de oração, vamos falar com o Senhor. Vamos orar. Baixa sua cabeça aí onde você está, pensa em Deus e vamos pedir a orientação dEle. Pai bendito, nós buscamos a Tua presença nesse momento, Pai, em oração, junto aqui com os irmãos, pedindo, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pelo discernimento, iluminação do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos orar como convém, ó Deus, para que nós possamos orar de acordo com a Tua vontade. Ensina-nos, Pai, a orar e coloca, Senhor, em nós a disposição de aprendermos na Tua palavra. Faz isso em nós, ó Deus. Perdoa as nossas falhas, limpa a nossa vida daquilo que não é Teu. Senhor, purifica, santifica as nossas vidas para Ti mesmo. Assim, Pai, nós oramos, pedindo essa bênção, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, esse texto ele tem muito para falar para nós, né? Aliás, quando Jesus fala, eu creio que é uma bênção que é inesgotável. Os ensinos de Jesus são realmente muito preciosos para a nossa vida. E aqui Jesus está no momento em que Ele está ensinando o povo a respeito daquilo que é o seu desejo, o desejo do seu Pai.
Então Deus tem propósitos nas nossas vidas, seja você quem for, seja você um crente, um não crente, Deus tem propósito para todo mundo, quer você queira ou quer você não queira, né? Deus tem propósito na sua vida. A Bíblia vai falar disso, né? Que Deus criou vasos de honra e vasos de desonra. Então tudo está nas mãos de Deus. E todo ser humano tem um propósito para o qual ele foi criado. Só que nas nossas vidas há um propósito maior. E no texto aqui de Mateus, amados, nós podemos notar claramente dois tipos de oração. Então ele vai trazer essa comparação para nós. Em primeiro, ele fala dos hipócritas e em segundo lugar, depois, do verdadeiro cristão. Como é que os hipócritas oram e como é que o verdadeiro cristão também ora? Isso é o que Jesus está colocando aqui. Então, os hipócritas, ele vai dizer que eles gostam de orar em pé nas sinagogas, né, nos cantos das praças, né, onde era comum se reunirem as pessoas para ouvir alguém falar, né? Então, nas sinagogas, né, na frente de uma igreja, vamos dizer, nos nossos dias, também oram nos cantos da praça, onde se reúne muita gente, né, para serem vistos pelos homens. Então, essas pessoas oravam, né, com o propósito de serem vistas, né? Usam de vãs repetições, né? Então, essa é uma outra coisa, né? Ficar repetindo, e aqui a palavra vai dizer que eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar, né? A palavra vai nos dizer totalmente ao contrário, né? Que Deus sabe de todas as nossas coisas. A palavra, diz a Bíblia, a palavra nem me chegou à boca e Deus já a conhece. Então, antes mesmo que eu saiba, que eu diga ou peça alguma coisa, Deus já sabe. Então, não precisa ficar repetindo. Isso Jesus enfatiza aqui. Não useis de vãs repetições, tá? Mantra, essas coisas aí que ficam repetindo, é coisa de outra religião, mas não do cristianismo. O cristianismo, Jesus deixa claro que não é para usar de repetições, né? Então, oração é estar na presença de Deus, é falar com Deus, é abrir o seu coração para Deus, é isso que Ele quer. Na oração nós estamos em relacionamento com Deus, estamos falando com Deus. Isso não pode ser uma decoreba, isso não pode ser uma repetição da sempre a mesma coisa. Deus não quer esse tipo. Então Jesus aqui, é claro, não useis de vãs repetições. Então é uma coisa que ele coloca, que é feita na oração dos hipócritas, né? Usam de vãs repetições porque presumem que pelo muito falar serão ouvidas, né? Então, às vezes também orações longas, enfadonhas, né? Eu tenho muita lembrança de muitas pessoas que assim oravam e quando eram convidados a orar, a gente podia esperar, né, dentro de um culto 5, 6, 10 minutos às vezes de oração, né? E o objetivo muitas vezes era para mostrar que aquela pessoa tinha uma boa retórica, usava de muito vocabulário, então ele queria ser reconhecido por isso, né? Isso nada tem valor para Deus. Aqui ele está dizendo que isso é oração hipócrita, né? Então nós vamos aprender com isso também. Oração do verdadeiro cristão. Então Jesus coloca dois tipos de pessoas, os hipócritas e agora os verdadeiros cristãos. Como é que eles oram? Ou como é que eles devem orar, né? E Jesus já vai na questão intimista e ele diz assim: entra no teu quarto e fecha a tua porta e assim em secreto você vai orar no seu Pai. Então Jesus está priorizando, não que a gente não possa orar em público, né? Então tem as reuniões, nós temos reuniões onde as pessoas vão orar em público. Não está errado isso, amados. O problema é o propósito pelo qual nós fazemos isso. Então, quando Jesus vai falar do verdadeiro cristão e da maneira como ele deve orar, ele está dizendo aqui que a oração é você e Deus. Mesmo que ela seja em público, amados, ela tem que ser você e Deus. Quem está se dirigindo a Deus? É você.
Então, esse negócio é íntimo, amados. Então, essas orações onde há muita balbúrdia também, há muita gritaria, onde muita gente ora junto, é meio complicado isso, amados, porque nós precisamos entender o que está sendo feito ali. Quando alguém ora em público, as pessoas que estão do seu lado vão acompanhar a oração, porque a oração tem que edificar a vida de todo mundo. Se nós não entendermos, se não for alguma coisa inteligível, isso não vai edificar as nossas vidas. Então perde o propósito. Perde o propósito. Então Jesus aqui vai dizer, olha, oração é entre você e Deus, né? E ele vai mais longe, ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta, porque ele está comparando com aquilo que os hipócritas faziam, né? Que os escribas e fariseus faziam porque gostavam de mostrar-se para o povo, de que eles eram sábios, inteligentes, falavam bem e outras coisas mais. Então ele vai dizer que a oração do verdadeiro servo de Deus é intimista, né? É entender que é abrir o coração para Deus, fecha a porta. Então, quando nós estamos sozinhos, né? Nós e Deus, né? A gente não fica buscando palavra bonita ou alguma coisa assim, mas nós abrimos o nosso coração, né? E essa é a verdadeira oração, sem usar de vãs repetições. Então isso não é necessário, como nós já vimos lá com os hipócritas, não é necessário para o verdadeiro cristão, né? Deus já sabe o que vai no nosso coração antes mesmo que a gente peça. Então, mas por que orar se Deus já sabe o que eu vou pedir, né? Essa é uma pergunta que sempre vem à nossa mente. Por que eu vou orar se Deus já sabe o que é que eu vou pedir? Amados, o que Deus quer é relacionamento. Deus quer conversa, Deus quer que você como filho se chegue até Ele. Muitas vezes como pais, né, quem é pai, quem é mãe, já sabe disso, que às vezes quando o filho vai chegar para pedir alguma coisa, você já sabe o que ele vai pedir, mas você gosta que o filho venha pedir, né? Muitos pais gostam para dizer não, né? Mas não é isso. O que Deus quer é relacionamento. Ele não é um Deus distante. Ele nos criou para se relacionar com Ele, para que nós conversemos com Ele. Porque se nós tomarmos isso, né? Se nós olharmos para Deus, Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Então eu não preciso falar, não. Deus quer que você fale. Essa é a diferença. Deus quer que você fale com Ele. Deus quer que você abra o seu coração. Deus quer que você seja sincero diante dEle, né? Mesmo Ele sabendo de todas as coisas. Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele, né? Então essa é a vontade de Deus. É isso que a oração faz. É assim que Deus quer que nós oremos, tá? A diferença entre a oração hipócrita e a oração do verdadeiro cristão é o objetivo ou a intenção do nosso coração quando nós dispomos a orar. Então, qual é a diferença? É aquilo que vai no nosso coração. A verdadeira oração, ela em primeiro lugar, ela é vertical. Vertical significa o quê? De baixo para cima, tá? Isso é vertical. Então, a oração do verdadeiro crente, ela é vertical, é sua com Deus, vertical, tá? E a oração hipócrita, ela é pontual, tá? Ela é pontual, por quê? Porque ela não visa a comunicação. Então, quando o verdadeiro cristão ora, ele vai orar verticalmente, quer dizer, estabelece-se uma relação, se estabelece uma conversa, um diálogo, né, com Deus. Então, há relacionamento. A oração hipócrita não. O que tem na mente dele? Simplesmente, eu quero ser ouvido, eu quero ser exaltado, eu quero que as pessoas digam assim, olha essa pessoa, que oração maravilhosa que ele faz. Esse não é o objetivo da oração, amados, né? Se isso está acontecendo no coração, isso não é oração que Deus quer. Mesmo sendo feita, isso não é a oração que Deus quer. Então, a oração do hipócrita ela é pontual, porque ela volta-se para si mesmo, não vai para ninguém. É de você para você mesmo. De dizer assim, olha, eu preciso fazer uma oração bonita para que todo mundo me aprecie.
né? Para olha como eu sou estudado, como eu tenho bastante vocabulário, como eu falo bonito, então eu estou querendo reconhecimento e isso não é falar com Deus. E em terceiro lugar, amados, também a oração horizontal. Então nós falamos da vertical, da pontual, né? E a oração horizontal, ou seja, aquela que se preocupa mais com as pessoas que estão ouvindo do que com a comunicação sincera. Então, às vezes eu estou preocupado com as pessoas. E esse particular, amados, eu sei que é difícil, né? Mas quando a pessoa diz para mim, pastor, eu tenho medo de orar na igreja, eu tenho medo de orar em público, tem muitas pessoas assim, né? Eu fico pensando nessa situação, até entendo essa situação, porque a pessoa tem medo de passar vergonha, tá? Mas se a oração é uma comunicação minha com Deus, eu não tenho que ter vergonha nenhuma da minha relação com Deus. Eu tenho que apenas ser sincero com Deus. Então a oração horizontal, ela não está preocupada com se exaltar, mas ela está preocupada em que as pessoas achem que ela é uma pessoa que não tem competência, né? Ou que não é sábia o bastante, né, para estar orando em público. Então até vergonha, essa é outra colocação. Vergonha de quem? De Deus. Essa vergonha nós deveríamos ter. Mas as pessoas têm vergonha dos outros, das outras pessoas. Então, amados, nós precisamos aprender a orar, com certeza precisamos, mas os princípios básicos da oração, amados, não tem nada a ver com o nosso medo, com a nossa vergonha dos outros. São simples. O que Deus quer é que nós abramos o nosso coração, que nós falamos, que a gente diga para Ele o que realmente vai no nosso coração, que a gente interceda, peça perdão. É isso que Deus quer das nossas vidas, embora Ele já saiba de tudo. Então, essa é a oração horizontal, amados, que está no momento a sua preocupação, ou no momento da oração você não está querendo falar com Deus, mas você está mais preocupado com o que as pessoas vão dizer da sua oração, ou do que as pessoas vão pensar da sua oração. Então não há motivo para isso, né? Eu sei que as pessoas têm muita resistência, né, de orar em público e tal, mas o verdadeiro cristão, ele ora assim como ele ora no seu quarto, assim como ele ora com a porta fechada, ele também ora na igreja, ora numa reunião, né, com os irmãos, colocando a vida dos irmãos na presença de Deus também. Então isso é sinceridade diante de Deus. E aí não há exaltação e nem vergonha, né? Então, amados, essas lições, se nós tirarmos essas lições para as nossas vidas, já é o suficiente para que a gente compreenda alguma coisa a respeito de oração, para que a gente cresça nesse entendimento, tá? Que você busque a Deus com sinceridade, é isso que Ele quer das nossas vidas. Deus vai abençoar o seu relacionamento com Ele através da oração, é isso que Ele quer. É simplesmente um meio de comunicação que Ele nos deixou, é a oração. Falar com Ele sinceramente, diante de quem quer que seja, né? Nós estamos ali naquele momento, o nosso pensamento, as nossas palavras têm que estar voltadas para o relacionamento com Deus e com mais ninguém. Lógico que nós intercedemos pelos irmãos, né? Isso também faz parte da oração, mas nós estamos em primeiro lugar falando com o nosso Deus Todo-Poderoso. Que isso norteie a sua oração, né? Que seja assim sincera, né? Assim como você ora dentro do seu quarto, que você ora em público, em qualquer momento, pense nisso, você está nesse momento falando com Deus. Então temos aí, né, no nosso roteirinho aí, alguns pedidos de oração que foram colocados para nós. Esteja atento a esses pedidos, né? A gente tem dado aí um momento aí no grupo para que as pessoas coloquem os seus pedidos de oração, a gente coloca aqui, para que todos nós possamos orar a mesma coisa aqui, né?
não é vã repetição isso não, tá, gente? Nós estamos intercedendo a Deus pelas pessoas que estão acamadas, pelas pessoas que estão tendo problemas, né? Colocando essas pessoas na presença de Deus. Então, obedeça o nosso roteirinho, ore por essas pessoas, interceda por essas pessoas e tudo aquilo que vier à sua mente também coloque na presença de Deus, porque é isso que Ele quer das nossas vidas. Que nós realmente o busquemos em espírito e em verdade e possamos falar com Ele livremente, como um filho fala com seu pai. Que Deus abençoe, amados. Depois, no finalzinho que você orar aí, também tem mais um hino, louve ao Senhor com esse cântico, pense na letra também, né? Que Deus abençoe a você e a sua família e que nós possamos sempre buscar a Deus em nossa oração. Orai sem cessar, é o texto lá de Tessalonicenses, orientando as nossas vidas em todos os momentos da vida. Que haja essa comunicação, porque essa é a vontade de Deus. Deus abençoe, amados. Quinta-feira nós temos culto, depois temos escola dominical no domingo de manhã ou à tarde para os adolescentes e à noite nós temos o nosso culto às 19 horas. Que Deus abençoe a semana de todos vocês. Amém.